Atenção, um saber universal. Quando as dívidas da sociedade crescem a taxas maiores do que a trajetória de crescimento da economia como um todo, o funcionamento sistêmico da economia emperra porque as dívidas se tornam impagáveis. Entenderam o que acontece na sociedade quando o Banco Central sobe a taxa Selic? Hoje continuaremos as nossas conversas sobre o que acontece na sociedade brasileira quando o governo federal decide permitir o Banco Central a trabalhar com taxa de juros mais altas. Taxa Selic, a taxa de referência para os juros praticados na economia brasileira. Vamos lá. Só que hoje a gente vai conversar em termos práticos. Vamos entender como é que as informações macroeconômicas que trouxemos no último vídeo se conectam com a destruição econômica que suportamos na vida prática da nossa sobrevivência. Vamos lá, sem mais delongas. Notícia da Agência Brasil, da empresa brasileira de comunicação. Brasil volta a ter mais de 65 milhões de inadimplentes. Segundo o Serasa, marca não era atingida desde maio de 2020. O Brasil registrou 65,2 milhões de consumidores inadimplentes em fevereiro de 2022. Divulgou hoje, 5 de abril de 2022, o Serasa. Essa marca não era atingida desde maio de 2020, no início da pandemia. Esses cidadãos têm 263,4 bilhões de reais em dívidas negativadas, dívidas em atraso. Entenderam? Isto é o que está acontecendo no momento. Já é consequência da subida das taxas de juros que o Banco Central fez de janeiro de 2021 até ao dia de hoje. Recapitulando, o Banco Central galopou a Selic de 2% ao ano para quase 13% ao ano entre janeiro de 2021, janeiro do ano passado, até ao tempo presente, até o momento presente. A taxa Selic subiu em cerca de 11 pontos percentuais, num período de cerca de 1 ano e 4 meses. Olha a destruição econômica acontecendo. Só que ainda devemos observar a destruição econômica que acontecerá. Por quê? Como vimos no vídeo passado, quando o Banco Central sobe a taxa Selic, o crédito fica mais caro para a sociedade, o crédito fica mais caro para as famílias e para as empresas. Então, como as empresas começam a ter dificuldades para administrar seus capitais de giro e para poder formar o seu custo de produção, os seus custos produtivos, as empresas começam a ser obrigadas a demitirem trabalhadores. Maior taxa de desemprego na economia faz com que os salários caiam. Quando os salários caem, o nível do consumo das famílias também cai, diminui, o que faz com que menos dinheiro circule na economia e o Estado, o governo federal, arrecade menos impostos. Olha só que interessante, olha que espiral de destruição. O mesmo governo que lá no início teve de se endividar para o Banco Central poder operar com uma taxa Selic mais alta, agora vai ter de se endividar novamente, só que para compensar a perda na arrecadação tributária. Por quê? Porque a economia encolheu, entrou em recessão. E é o que acontecerá no final deste ano. Olha só o que dizem os noticiários. Na América Latina, Brasil só deve crescer mais que Haiti e Paraguai este ano, 2022, aponta Banco Mundial. Investimento baixo, lembram? Para o mundo produtivo, para as empresas, juro é o preço do dinheiro, é o preço do custo do crédito. Então, se a taxa Selic sobe, fica mais caro tomar emprestado no mercado. Isso faz com que as empresas invistam menos. E olha o que diz o noticiário. Investimento baixo deve frear PIB brasileiro em 2022. Lembrando, o que é o PIB? O PIB é um instrumento, é um indicador que mede o nível
de intensidade do consumo das famílias, o nível de intensidade do investimento das empresas e o nível de intensidade do gasto do governo. Quando a taxa Selic sobe e fica mais caro o dinheiro na sociedade, o consumo das famílias diminui, o investimento das empresas diminui e o gasto do governo também diminui. Olha só, entre as maiores economias de cada região do mundo, o desempenho esperado para o Brasil só é melhor que o da economia russa, cujo governante está fazendo guerra no território ucraniano. Olha só, nós estamos no momento com a segunda maior taxa de juros do mundo. Só estamos ganhando da Rússia. E a economia russa é governada pelo Putin, que está fazendo guerra no território ucraniano. Quer dizer, nós estamos disputando no ranking de coisas ruins do mundo com um país que está fazendo guerra, com um governante que está fazendo guerra. Olha só, não faz sentido. E em relação à inflação, que tem conexão com o preço do crédito, por quê? Porque no Brasil a inflação que a gente tem não é de demanda, não é inflação porque os brasileiros estão comendo melhor e comprando muito no crediário, não é inflação de demanda. No Brasil nós temos inflação de custo estrutural, é inflação de oferta. No Brasil é muito caro se produzir. Por quê? Porque o preço do crédito é muito caro. Então as empresas têm o seu custo de produção muito encarecido por conta do preço do crédito praticado no Brasil. E o que as empresas fazem? Pegam esse encarecimento do custo de produção e repassa para o preço dos produtos finais que consumimos na sociedade, somos obrigados a consumir. Eu, você, nós consumimos produtos caros, por quê? Porque produzir no Brasil é muito caro, taxa Selic é muito alta, o spread bancário é muito alto e a taxa Selic é o principal componente do spread bancário, que é a diferença entre o dinheiro que os bancos captam da sociedade, pagando 8% ao ano de remuneração para quem aplica, e pegando essa mesma massa de dinheiro que os bancos captaram na sociedade e emprestando. Só que os bancos captam da sociedade, pagam juros de 8% ao ano e emprestam cobrando juros de 41% ao ano. Quer dizer, nós temos no Brasil, de 5 bancos que temos no Brasil, 4 estão entre os bancos mais rentáveis do mundo, num Brasil que está com a economia em recessão há 8 anos. Não faz sentido. Isso tudo acontece porque a gente não conversa sobre isso. Este ano é muito importante a gente reorientar a conversa eleitoral. A conversa do debate presidencial tem de se dar orbitando em torno da administração do real. Sabe por quê? Porque o real é o principal ativo financeiro da economia brasileira. Então vamos reorientar a conversa, vamos entender que não vale a pena a gente trabalhar com taxa referencial de juros para a economia brasileira tão alta, porque isso tira dinheiro de circulação, isso tira emprego, tira salários, tira renda nacional, tira consumo das famílias, tira investimento das empresas. Entenderam como a sociedade funciona sistemicamente? É essa compreensão que nós temos de adquirir. É isso. Muito obrigado por essa conversa, por essa atenção, e vamos avançar com as nossas conversas de interesse nacional. Coisa muito importante. Vamos botar na roda das conversações das pessoas os objetos de conversação adequados. É isso mesmo. Vamos lá. Deus nos abençoe. Amém.